Oi, gente, eu vou contar, eu vim falar com vocês mais um relato. Se quiserem compartilhar meu vídeo e se inscrever no canal, agradeço para ajudar o canal. Enfim, os banhos de planta eu vou passando aos poucos. Eu tô fazendo tarô agora e depois eu vou passar os banhos devagar e vou passar outros banhos para vocês com calma. Porque eu já passei alguns, aí eu vou falar mais de tarô e vou passar mais banhos, depois eu vou falar do baralho cigano, enfim. A ideia é dando informação que eu tenho para dar, refletindo sobre as questões que eu passo dentro da minha paranormalidade. Eu vou contar de um caso que aconteceu comigo, que faz mais de 10 anos isso. Tinha uma época que eu trabalhava de coordenadora de uns workshops de umas pessoas ligadas ao Osho. Faz mais de 10 anos, isso faz mais de 14 anos. Não. Faz mais, eu tinha. Talvez não, isso aí faz muito mais. Isso aí deve fazer uns 23 anos. Isso faz muito mais tempo. Eu tinha 24 anos. Isso faz 25 anos, pelo menos, ou 26 anos. 23 anos, por aí, faz muitos anos atrás. Eu trabalhava de coordenadora, já tinha terminado a faculdade de psicologia, e eu trabalhava de coordenadora de um workshops do Osho. Era uma pessoa que dava workshops do Osho o tempo todo, e eu fazia coordenação, ajudava nos workshops das meditações, nessa época eu participei de muitos workshops que eu só fazia o suporte, o apoio das pessoas que participavam. Porque eu já tinha formado em psicologia, então fazia só o suporte. E participava do workshop, mas mais como coordenação, mas eventualmente eu fazia alguns exercícios do workshop, sim. E nesse período que eu trabalhei, tinha um relacionamento com a pessoa e tal. Uma pessoa que também fazia parte desses workshops. E até eu fiz um trabalho com respiração acelerada, uma meditação. Com meditação você acelera a tua respiração, né? É uma respiração que você acelera para fazer o workshop. E eu não aconselho isso a ninguém, inclusive eu achei perigosíssimo, foi até traumático para mim. Eu participei, depois ajudei outras pessoas, mas foi horrível essa meditação. Meditação, você acelerar a tua respiração. Hiperventilação, o nome. É uma técnica que vem ali dos Estados Unidos, da Califórnia. Na Califórnia se criaram várias técnicas de meditação terapêutica. E uma dessas técnicas que eu presenciei, sendo rebirthing, hiperventilação e várias outras, inclusive do Osho, que também eles fazem lá na Califórnia, é hiperventilação. E eu achei muito perigoso, porque a partir do momento que você está hiperventilando, o seu cérebro fica oxigenando demais e dá alucinação. Se as pessoas soubessem, porque só sabe quem pesquisa essas coisas e estuda, que hiperventilação é pior do que tomar ayahuasca, ninguém tinha noção que não precisava nem tomar ayahuasca, bastava hiperventilar. Só que é muito apavorante. Porque a partir do momento que você está hiperventilando há mais de 15 minutos, o seu cérebro começa a ficar alterado, a percepção tua altera e você pode ter várias alucinações. E você regride, você volta num estado primitivo. Gente, além de ser perigoso em termos de saúde, é uma coisa que eu não desejo a ninguém. Horripilante. Dentro desses workshops que eu participei dentro desse workshop durante 2 anos, né, de Osho, pessoas do Osho, né. Eu já tinha recebido, na época, faz 23 anos isso, meu nome no Osho, que eu já tive nome no Osho,
que é Mapren Rina, que foi dado pelo Ashland do Osho, que eu recebi pelo correio. E para mim foi muito importante fazer essas meditações do Osho também, porque era um grupo que também estava ligado ao Osho. Para mim isso foi muito importante, porque abriu muito a minha percepção. Eu acho as meditações do Osho maravilhosas, como a Nataraja, e tem várias. Mas assim, eu acho maravilhoso, porque você quebra muito o teu ego, você altera a tua consciência e você trabalha com respiração e ao mesmo tempo você vive muita coisa ali, sabe? Muito além do emocional. Mas a hiperventilação é perigosíssima e não é do Osho, isso é de um grupo da Califórnia. Essa hiperventilação, o Osho até fazia no ashram dele, mas é mais ligado à Califórnia. A Califórnia tem toda essa tradição de criar meditações, criar workshops, criar trabalhos como Fischer Hoffman. Não veio da Califórnia, mas a Califórnia cria vários workshops que são assim, dentro da ideia do Fischer Hoffman, vários workshops de autoconhecimento. Até hoje eles têm isso. Essa pesquisa e essa inovação, esse desafio, né? Essa vanguarda, né? De trabalho com a mente. Que vai além da psicologia, né? Seria criar novas técnicas para trabalhar a psique. Que sai da tradição, né? A Califórnia quebra com a tradição e foi importante para mim, entendeu? Foi bem importante para mim. No meio dos workshops, a gente ficava num sítio, que eu não vou dar nome da pessoa, não vou citar, porque como eu vou falar para vocês aqui, eu tô falando das minhas experiências, então eu não vou citar ninguém nunca. Eu ficava no sítio e tinha toda uma alimentação vegana e era uma preparação para as meditações. As pessoas que iam lá pagavam 3 dias de workshop. Eu só estava ali dando suporte, eu estava trabalhando. E mesmo estando trabalhando, às vezes eu participava de alguns workshops. Enquanto eu não trabalhava num, tinha outras pessoas que trabalhavam, eu participava. E depois eu trabalhava num, dando suporte, outras pessoas participavam. Tinha um grupo que dava suporte, uma pessoa que eu namorava na época, tinha um relacionamento, não vou citar nome, dele, nem tá no Brasil mais, eu sou até do Brasil, pessoa inteligentíssima, mas infelizmente não deu certo, mas foi uma ótima experiência de vida, né? Afeto, né? Afeto sempre é importante. E nesse grupo, nesse sítio, aconteciam essas coisas. Claro que eu tive várias situações que aconteceram comigo. Uma delas que eu quero trazer para vocês é que dentro da minha paranormalidade eu atuava também assim. As pessoas estavam fazendo workshop, quando tinha alguma coisa que acontecia, eu percebia o que estava acontecendo e eu falava. E a pessoa que organizava os workshops confiava na minha percepção extrasensorial. E ele acreditava nisso e isso ajudava também. Foi bom para mim. Mas aconteceu uma coisa que tinha uma mulher lá que estava participando dos workshops e ela começou a ficar agressiva comigo. Ela começou a me tratar mal. E começou a implicar comigo. Eu não entendi por que tanta implicância aquela mulher comigo. Ela implicou demais comigo. E como às vezes tem algumas mulheres que têm rivalidade com outras mulheres gratuitamente, e eu acho isso um comportamento totalmente neurótico, porque sem motivo é uma projeção da cabeça da pessoa, foi uma situação bem chata. Aí eu fui conversar com ela, porque eu já tinha feito várias agressões verbais sem motivo nenhum. A gente estava num trabalho de terapia, então eu achei que aquilo tinha a ver com ela, alguma questão dela. E eu fui falar com ela dentro do trabalho, chamei ela para falar fora do grupo, num lugar verde, assim, que era floresta, um lugar de floresta. Era fora do Rio. O sítio ficava dentro de uma floresta. Floresta mesmo, da Mata Atlântica. Aí ela foi comigo para conversar, eu falei, eu quero conversar com você. Eu quero saber por que você está agressiva comigo, porque você está me agredindo. O que está se passando? E na hora que aconteceu isso, aí que eu vou trazer para vocês a experiência paranormal. Nesse momento,
aconteceu alguma coisa inacreditável. Eu estava com 20, eu devia estar com 23 anos nesse momento. 23 anos, mais ou menos, que eu devia ter. Isso foi muito mais de 15 anos atrás, faz muito tempo. E essa mulher, na hora que eu questionei ela, pedi para ela me falar o que estava acontecendo, coloquei ela em xeque. Eu olhei para ela, olhou para mim, a gente olhou uma para outra e a gente entrou numa realidade paralela, num cruzamento de realidades, num cruzamento de aquela coisa que eu falo para vocês, de cruzamento de plano paralelo. Gente, isso aconteceu comigo, com essa mulher. Eu vou contar o que aconteceu. É que aquela mulher que eu trouxe para vocês, que eu fui atender, que a gente foi parar num lugar que eu achei que era nos Estados Unidos, que tinha um líder lá matando todo mundo com uma bebida. E eu já contei para vocês alguns casos que eu tive isso quando eu entrei no meu apartamento e vi outro lugar no apartamento. Assim, eu acho que eu posso ver que aconteceu isso comigo já, talvez umas 3, 4 vezes, 5 vezes, eu não lembro quantas vezes eu falei aqui, acho que eu trouxe aqui já umas 3 vezes ou 4, né? Gente, na hora que eu olhei pra ela, olhou pra mim, a gente foi parar numa pista de estrada de terra, num carro aberto, que tinha um homem dirigindo e uma mulher dirigindo. Essa mulher tinha um lenço no pescoço, um lenço enorme, mas Sharp. Essa Sharp enrolou no meu pescoço, que eu achei que eu era essa mulher, eu nem sei se eu era essa mulher. Eu achei que eu era aquela mulher. Enrolou no pescoço, que eu achei que era o meu pescoço, só que era uma coisa antiga, parecia década de 50, 40. E a roda do carro enrolou com a Sharp, que eu estava voando, porque o carro estava indo em alta velocidade numa estrada e o carro tinha a capota aberta. E o carro enrolou com a Sharp e enforcou a mulher ficou enforcada na Sharp. Porque ela saiu com uma Sharp imensa, com o carro aberto, para andar numa estrada e a Sharp enrolou na roda do carro. Foi algo assim horrível, porque eu vi que a mulher morreu enforcada e o cara que estava dirigindo foi um pânico para ele, um pânico para essa mulher. E eu vi essa mulher morta, eu comecei a gritar e a mulher também. E aí eu não entendi nada do que estava acontecendo. Eu cheguei para essa mulher, que nunca mais eu vi, e falei para ela, vem cá, você tava lá no carro com a Sharp? Ela falou, tava. Quando você olhou para mim, eu fui junto com você para esse lugar. Aí eu falei para ela, o que a gente foi fazer nesse lugar? Ela falou, não sei o que a gente foi fazer nesse lugar, mas eu tava lá também. E eu vi tudo que você viu. Aí eu falei para ela, eu achei que a mulher era eu. Ela falou assim, pode ser que seja você essa mulher. Agora, o que eu não entendo, gente, que eu tô trazendo para vocês, eu acho que aquela mulher da Sharp era eu. Eu acho. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu senti que fosse. Por que a mulher tá brigando comigo num workshop, sem motivo nenhum, tá me agredindo, porque ela tem algum problema emocional, tá projetando alguma coisa em mim. Eu chamo ela para conversar lá fora e falar o que tá acontecendo, fala para mim, e de repente a mulher me abre essa realidade paralela, esse mundo cruzado, esse cruzamento. E eu vou ver uma coisa da década de 40, da década de 50, com uma mulher sendo enforcada numa Sharp num carro aberto. Eu só não entendi por que ela brigou comigo, que ela nem conseguiu explicar o que aconteceu. E uma coisa que eu fico em dúvida, que eu tô trazendo para vocês. Por que eu tinha que entrar nessa realidade, nesse cruzamento de realidade? Por que eu tinha que entrar nisso junto com ela? Eu e ela juntas, simultaneamente. Depois, a gente estava falando uma coisa, estava falando um assunto, e de repente a gente entrou nessa realidade paralela, do nada. A gente voltou junta, cuspida, como se fosse voltado cuspida. Eu conversei com ela e eu não entendi se ela era médium, e eu também, eu sou com certeza, que eu sou médium, tenho certeza absoluta.
Agora, se ela também era médium e por isso abriu esse negócio, entendeu? Se a minha relação, a minha união com ela, a minha estar perto dela, deflagrou essa realidade paralela. Por que isso aconteceu? É isso que eu queria entender. Eu não sei até hoje por que isso aconteceu. Eu sei que ficou na minha cabeça essa situação que eu acho completamente assim medonha. E o mais medonho não é a mulher ter sido enforcada pela Sharp. O mais medonho é eu ter ido lá ver o momento da morte da mulher, do enforcamento da Sharp. E essa mulher que estava me agredindo, me tratando mal, sendo estúpida comigo, ter presenciado isso, ter visto isso. E estar ali comigo e criou ali, aí já criou um vínculo comigo, já me tratou bem, veio me abraçar. Aí eu não entendi se ela estava me agredindo. Depois ela falou para mim que ela estava me agredindo depois de um tempo, não nesse dia, mas depois, porque ela se sentiu atraída por mim fisicamente. E ela teve atração física, ela era bissexual. E depois ela falou para mim, que agora estou lembrando, realmente ela falou para mim que ela me agrediu para chamar minha atenção, para ver se eu tinha um caso com ela, para ver se eu me atraía por ela. Loucura total, né? Mas isso foi depois de 2 dias que ela falou. Mas nesse dia eu não sabia por que ela tinha me agredido, ela não falou nada, aconteceu isso. O que fica a dúvida é se ela também era médium e por isso abriu essa realidade paralela, ou se só eu sou e o negócio abriu lá e ela foi junto. E uma coisa também que vem na minha cabeça é que 2 pessoas juntas podem ir para outra dimensão, um tempo paralelo e voltar. 2 pessoas juntas. Já aconteceu isso comigo, com essa mulher e com a outra. Foi onde eu fui com uma mulher, com 2 mulheres. Eu fui jogada. Continuo intrigada com essa coisa de ir para a realidade paralela. Se vocês puderem me dizer se vocês sabem de alguma experiência dessa, porque eu ouvi uma história também de uma amiga minha falando que tem uma conhecida dela que estava dirigindo um carro, indo para um lugar em São Paulo, e na estrada elas foram parar numa cidade que estaria a 2 horas de onde elas estavam, foram parar na praça central da cidade, isso em 1 minuto. O que não daria para acontecer, porque teria que demorar 2 horas para chegarem nessa cidade, elas estavam na estrada de São Paulo. Então elas falaram para essa minha amiga que ela teve essa experiência, amiga dessa minha amiga, eu conheço há 15 anos, que foi parar numa praça com um carro, com a amiga, em 1 minuto. Deslocou o tempo. Só que nesse caso foi espaço geográfico. Ela estava num lugar e as duas foram parar em outro lugar. Um lugar que seria 2 horas de diferença. Elas vão parar em 1 minuto. E não, pelo relógio não tinha como elas estarem naquela praça tão rápido, tão num piscar de olhos. E as 2 ficaram intrigadas com isso também. Foi uma coisa que também não entendo. Se souberem me dar explicação, me falem. Mas nesse caso foi assim, eu voltei para o passado, que era outro tempo, espaço, e voltei de volta. Foi uma coisa que eu fui e voltei. Só que eu não determinei nem que eu ia, nem que eu ia voltar. Então, assim, será que se a gente determinar, será que se a gente se preparar, a gente vai para outra realidade, espaço? Tempo? Será? Porque às vezes que aconteceu isso comigo, eu não determinei, não me preparei para isso. Queria saber se vocês sabem que se isso é possível, você planejar isso. Vocês sabem de alguma coisa? É a pergunta que eu deixo no ar. Se eu soubesse todas as respostas de tudo que acontece, eu não estaria fazendo esse canal. Agora, eu só sei das experiências que eu tenho. Muito obrigada, vamos se cuidar. Comentem o que vocês acham.